Olá! Os tumores cerebrais são, sem dúvida, um dos maiores desafios da medicina moderna. São doenças de uma complexidade enorme e que, claro, impactam profundamente a vida das pessoas. Nesta análise, a gente vai mergulhar nesse tema, começando pelos dados populacionais, passando pelas revoluções na área da genética, até chegar nas novas formas de diagnóstico e tratamento que hoje estão mudando completamente o cenário da neuro-oncologia. O nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ter um panorama geral da doença. Depois, a gente vai ver como a classificação desses tumores evoluiu ao longo do tempo. Em seguida, o foco vai ser nos biomarcadores moleculares, que são a peça-chave para o diagnóstico hoje em dia. A partir daí, vamos entender o impacto disso tudo no tratamento e, para fechar, dar uma olhada no que o futuro da neuro-oncologia nos reserva. Muito bem, vamos começar a entender a dimensão do problema. Para isso, a gente precisa primeiro olhar para os números e, claro, para o perfil das pessoas mais afetadas. Afinal, quem são esses pacientes e quais são os primeiros sinais de alerta? É um fato. A incidência de tumores intracranianos está aumentando, e isso se torna uma questão de saúde pública cada vez mais relevante. Aqui no Brasil, a gente tem um desafio extra, que é a escassez de dados epidemiológicos. E é por isso que cada novo estudo se torna absolutamente vital para a gente conseguir entender melhor a doença e aprimorar o diagnóstico precoce. E aqui temos um dado-chave, que vem de um importante estudo brasileiro: 52,6 anos. Essa é a idade média dos pacientes na hora do diagnóstico cirúrgico. Ou seja, isso nos mostra exatamente a faixa etária mais vulnerável a esses tumores intracranianos primários. E em relação ao gênero, o que os dados mostram? Bom, existe um leve predomínio de homens, com um pouco mais de 51% dos casos. É uma diferença sutil, mas que é muito importante na hora de traçar o perfil epidemiológico completo da doença. Agora um ponto fundamental. Qual é o primeiro alerta? A cefaleia, a famosa dor de cabeça, é o principal sintoma que os pacientes relatam antes da cirurgia, aparecendo em 55% dos casos. Esse dado só reforça o quanto é importante investigar dores de cabeça que são persistentes ou incomuns. É um passo vital no diagnóstico inicial. Vamos seguir agora para entender como esses tumores são identificados e classificados. E é aqui que a gente testemunha uma das maiores revoluções da oncologia moderna. É uma verdadeira mudança de paradigma que vai muito, mas muito além do que a gente consegue enxergar através de uma lente de microscópio. Para entender essa mudança, pensem na seguinte analogia. O diagnóstico tradicional, o histológico, era como tentar identificar um carro só pela cor e pelo formato. Já o diagnóstico molecular, o moderno, é como se a gente pudesse abrir o capô e entender o motor, as alterações genéticas que de fato definem como aquele tumor vai se comportar e quais são suas vulnerabilidades. E essa linha do tempo mostra bem esse progresso. Por décadas, a classificação da Organização Mundial da Saúde foi se refinando, mas olha só o salto que aconteceu em 2016, quando os marcadores moleculares foram introduzidos. O verdadeiro ponto de virada, porém, veio em 2021, com a edição chamada WHO-CNS5, que finalmente integrou o diagnóstico molecular como um pilar essencial, definitivo. Certo. Agora que a gente já entendeu a importância do diagnóstico molecular, vamos decodificar alguns dos biomarcadores mais importantes. Pensem neles como assinaturas genéticas que nos contam a história e, principalmente, o provável futuro de cada tumor. E a primeira assinatura é a mutação no gene IDH. Encontrar essa mutação em um glioma costuma ser uma boa notícia, porque geralmente indica um tumor menos agressivo. E tem mais, ela permite o uso de terapias-alvo, ou seja, medicamentos que foram desenhados para atacar especificamente essa alteração genética, como os inibidores de IDH. Um outro marcador crucial é a metilação do MGMT. Pense nele como um interruptor genético. Se o gene MGMT está metilado, ou seja, desligado, o tumor perde uma de suas principais defesas. E isso faz com que ele se torne muito mais sensível à temozolomida, que é a quimioterapia padrão para os glioblastomas. Essa tabela ajuda a gente a juntar todas as peças. Vejam só, para um tumor ser classificado como um astrocitoma, ele precisa ter a mutação IDH. Para ser um oligodendroglioma, ele precisa ter a mutação IDH e também uma outra alteração, a codeleção 1p/19q. Já o glioblastoma, o mais agressivo de todos, ele é definido justamente pela ausência da mutação IDH. É por isso que ele é chamado de IDH selvagem. Então, vamos chegar no ponto mais importante de toda essa ciência. Como é que ela transforma o cuidado com o paciente no dia a dia? A resposta está em uma transição. A gente está saindo de uma abordagem mais geral para uma medicina que é, de fato, personalizada. E essa citação resume perfeitamente o impacto disso tudo.
Não é só uma mudança acadêmica, teórica. A nova classificação, baseada nesses marcadores, ela altera fundamentalmente as decisões clínicas, aumenta a precisão do diagnóstico e, como consequência, a eficácia do tratamento que vai ser recomendado. Na prática, o processo clínico moderno se parece com isso aqui. Tudo começa com um diagnóstico integrado, que junta a análise visual do microscópio com a análise genética. Com essa informação em mãos, os médicos conseguem classificar o risco do paciente com uma precisão muito maior. E isso leva, claro, à escolha de terapias direcionadas, desenhadas para o perfil genético daquele tumor específico. O resultado é um tratamento e um acompanhamento mais eficazes. Para finalizar, vamos olhar um pouco para frente. A neuro-oncologia hoje está se movendo para além daquela métrica única de sobrevivência. O foco agora está se expandindo para garantir não apenas mais tempo de vida, mas também mais qualidade de vida. Então, para onde vamos a partir de agora? Bom, precisamos de mais bancos de dados, especialmente aqui no Brasil, e do desenvolvimento contínuo de novas terapias. Mas talvez a mudança mais profunda seja essa: o foco nos resultados funcionais. O objetivo não é mais apenas a sobrevida, é garantir que o paciente possa manter sua função cognitiva, sua função neurológica, em resumo, que ele possa manter sua qualidade de vida. E a gente encerra com essa reflexão. Agora que temos a capacidade de ler o código genético de cada tumor, a grande questão não é mais se, mas sim como vamos usar todo esse conhecimento para reescrever o futuro de cada paciente. A medicina personalizada deixou de ser uma promessa distante. Ela é a realidade que está sendo construída hoje, molécula por molécula.